Vamos lá, galera. Vamos continuar com o nosso bate-papo aí sobre o bicentenário da independência do Brasil. No último bloco, acho que a gente pode falar assim, Podemos. né? No último bloco. Eu estou me sentindo até importante já falando essas paradas. Blogueirinho. Blogueiro. Pensando até na possibilidade. Vamos lá. Nós estamos falando aqui sobre... Concluímos aí a questão do dia do fico, né? A permanência que Dom Pedro então decide ficar no Brasil. E aí começa as articulações políticas, né? E a elite local vendo mais ainda a possibilidade da independência do Brasil. Mas aí tem algumas coisas que a gente precisa pontuar, né? Porque, tipo assim, eu fico pensando, será que foi só Dom Pedro ou nós tivemos aí, como a Camila comentou anteriormente, personagens? Tivemos muitos. Vários. Ou poucos, E ou grandes figuras femininas. Sim. De Que extrema a história- importância. Acho que tu ia comentar A alguma coisa história, sobre Maria infelizmente, não Leopoldina. dá o devido destaque, né? Sim. Vamos dar aqui agora. Porque nesse momento a mulher, né, ela não tinha esse papel de destaque, né? Isso aí. Então você falar dessas personalidades na história ou valorizá-las naquele momento exaltaria um papel que a mulher ela não poderia ocupar naquele momento. Então por isso a historiografia mais uma vez, né, esconde aí ou deixa nas entrelinhas essas mulheres que fizeram importância aí, como por exemplo, né, A própria Leopoldina, né? A historiografia mais antiga, ela trata a Leopoldina como uma imperatriz solitária, uma mulher traída, sendo que a Leopoldina, além de ela ser muito inteligente, quem segurou todo o processo político no Brasil, enquanto Dom Pedro ia, né, que primeiro ele passou em Minas Gerais, né, depois de Minas Gerais ele foi para São Paulo, para apaziguar as duas elites da época, que já era Minas e São Paulo, que depois lá na República vai comandar todo o grande período, né, que é a elite do café com leite. Isso aí. E muito antes de Dom Pedro chegar, até mesmo em São Paulo, toda aquela armação do grito do Ipiranga, né? Dom Pedro ele ficou grande parte desse percurso na casa de uma amante dele, que era a Marquesa de Santos. Enquanto a imperatriz Leopoldina Tava segurava segurando toda a tudo. questão política no Brasil junto com José Bonifácio. Isso durante muito tempo foi ignorado e esquecido. inclusive ela fazia várias relações comerciais, né? Ela falava 4 línguas. Sim. Ela era extremamente inteligente, né? E ela segurou aí todo esse... Ele, quando sai, deixa uma procuração para ela assumir aí como regente Sim. naquele momento. E ela fica assumindo, tentando controlar essas elites, escrevendo, né, junto com José Bonifácio aí a carta que ele vai receber, que é ou você faz a independência ou faz a independência, né? A gente já não tem mais caminhos. E isso aí não é muito mostrado na história. A história dela, né, acaba sendo Uma mulher escondida. traída, E é sempre o papel solitária. da coitada, traída, solitária, Talvez né? muito Que não mais- tinha importância. Era somente a mulher dele, Sim, né? Somente verdade. a mulher do imperador. Talvez ela tenha tido atitudes muito mais heróicas, né, do que o próprio Dom Pedro. Só que, infelizmente, como a Camila acabou de dizer, né, as figuras femininas na história, elas não ocupam, né, não foram, na verdade, não são mostradas dentro da historiografia da maneira que elas deveriam ter sido, né? Se escolhe sempre figuras masculinas para esses atos heróicos, mas ela teve um papel importantíssimo. E eu acho que tu comentou aqui, não sei se foi na hora que a gente estava no intervalo aqui, a gente batendo papo, sobre o 2 de setembro. Acho que no bloco anterior tu faz um comentário, Fábio, sobre o 2 de setembro, né? É porque nesse 2 de setembro chega no Rio de Janeiro uma comitiva vinda de Portugal, pressionando o governo brasileiro para que o governo brasileiro não só retornasse, né, o Brasil não retornasse à condição de colônia, mas que Dom Pedro retornasse para Portugal. E caso essas exigências não fossem acatadas, que um grande exército se deslocava pelo Atlântico já em direção... Foi uma grande ameaça. Chegaram, Era né? uma repressão e chegou. Chegaram no Nordeste. Isso, tanto que tem a questão das batalhas. A Guerra do Isso aí. Genipapo e a batalha na Bahia, né? Aliás, pouco falado sobre esses conflitos, né? Eu acho Sim, que não, é ignorado. Dificilmente você pega um livro de história que abordem Mas livro esses conflitos. acadêmico. Aí a gente Sim. tem outra personalidade feminina, né? Outra não, 3. Entendeu? E aí a gente fala... Maria Quitéria, Isso aí. Joana Angélica e tem a Maria Filipa. Que Isso, é uma escrava que que segue a colocou casa fogo dela. em mais de 40 embarcações portuguesas. Ou seja, vocês chegaram, mas aqui vai ser o túmulo de vocês, que vocês não vão embora. Uma ex-escrava que é ignorada na história do Era Brasil. Maria A Joana Angélica também, que é uma freira, que inclusive vai ser Foi morta morta pelo a baioneta
porque ela tomou conta do convento da Lapa, onde, segundo as tropas portuguesas, lá ela guardava revoltosos contra Portugal, né? E a Maria Quitéria, que teve um papel de liderar tropas. E foi reconhecida depois por Dom Pedro. Quer dizer, ela simplesmente queria fazer parte do exército. Ela chegou a pedir, né, ao pai dela ela pra se isso. veste como homem. Ela pega a roupa do cunhado dela, que inclusive, Nossa, né, tinha o nome Medeiros aí, no sobrenome. Aí, Soldado Medeiros. Soldado Medeiros. E ela vai pro exército e depois ela vai ser condecorada porque ela era extremamente estrategista, né? Era boa em questões de armamento. Heroína, né? Heroína, e vai ser condecorada depois por Dom Pedro I. Agora então, vamos lá. Então, Maria Leopoldiana, ela recebe essa comitiva, escreve uma carta no dia 2 de setembro, ela não reconhece essa exigência de Portugal e ela manda essa carta agora, né? Em direção, né? Pega um mensageiro e você vai encontra meu marido onde ele estiver. E aí ele encontra o Dom Pedro onde? Né, de acordo com a história, né? O que a gente... Lá em São Paulo, as margens do Rio Ipiranga, onde ele teria proferido... Aquele fato heróico daquele quadro bem bonito. Pedro Américo, eu acho tão né? importante a gente desconstruir, né? Acho que esse também é o nosso papel aqui de professores de história, de historiadores, desconstruir essas imagens, né? A nossa história não pode ser pautada em cima de heróis e heróis com um roteiro de construção que muitas vezes nem são verídicos. Exatamente. Eu acho que a gente tem que estimular nossos alunos, as pessoas que estão nos assistindo, né? Instigar a buscar os verdadeiros fatos, entender a história de maneira mais complexa, mais inteira e de todos os lados, especialmente sem ignorar as pessoas que foram tão importantes, né? Exatamente. Isso aí. Aí ele o 7 de setembro, ele tem a sua relevância, ok? E aí ele vem para o Rio de Janeiro, Pedro, né, ele chega no Rio de Janeiro, e aí vem a coroação. Ele coroado imperador, não acabou o problema, né? Porque os reconhecimentos, vem os reconhecimentos e vem a questão das batalhas. O Edgar falou uma coisa interessante, que o Nordeste brasileiro tinha uma grande concentração ainda de militares portugueses, né? Isso aí. Porque assim, geograficamente, as viagens eram feitas de navios na época, não tinha avião. E geograficamente o ponto do Brasil mais próximo a Portugal é o Nordeste. Isso aí. Então as tropas elas vão ficar aportadas lá. Inclusive, Edgar, eles queriam, Portugal de alguma forma queria até manter o norte do Brasil, né? Mais precisamente o Nordeste ainda como colônia. Muito antes da independência, existiram movimentos no próprio Nordeste emancipatórios. Sim. E até mesmo aqui em Minas Gerais, revolta de Vila Rica, também é chamada de revolta de Filipe dos Santos, também houve, muito antes da independência. Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana. Então assim, não era só partindo desse princípio da corte. Elites locais também, que a grande insatisfação dessas elites que já brigavam por uma independência era a cobrança dos impostos, que gerava uma grande insatisfação. Então, algumas atuais estados hoje do Brasil até chegaram a ser contrários à independência também. Né? Então, assim, galera, uma coisa que ficou desconstruída aqui agora é que não tem um personagem só, né? Nessa fala que agora são vários. Muitas mulheres. Muitas mulheres. A maioria, né? No processo. A maioria. E que ninguém mostra, né? Envolvidos na independência. E outra coisa que eu costumo ouvir, e por favor, né, já como o professor Fábio comentou aqui, a gente precisa desconstruir alguns mitos, é de que no Brasil, a independência do Brasil foi meramente burocrática e que não houve derramamento de sangue. Não. Exatamente. Só a tal da Batalha do Genipapo, né, em poucas horas, mais de 200 pessoas. O que teve foi derramamento de sangue. Entre feridos e mortes, soma mais de 500. Que pra época eram números absurdos. É comum a gente ver falar, né, da independência somente nessa questão burocrática. Às margens do Rio do Ipiranga, eu declaro independência ou morte, assinei o papel e acabou, e foi aquilo ali a independência. Né? Essa é a importância da gente estar aqui desconstruindo, né? Foram vários fatores que levaram à independência. É o quebra-cabeça mesmo. E não só esse fator isolado de declarar ali as margens do Rio Ipiranga. Muito legal esse bate-papo aqui, gente, porque, tipo assim, eu já tô ouvindo coisas aqui que eu não, sabe, às vezes passa batido. Então, conforme o Fábio falou aqui, a gente precisa estar buscando fontes seguras. Eu tô com uma coisa que é assim gritando, né, no meu ouvido. A independência do Brasil não foi só um fico,
Não foi só uma assinatura de um documento e não foi um grito nem um rio, que talvez nunca nem tenha acontecido, pelo menos da maneira que é retratada. Foi muito mais do que isso. E isso são os fatos históricos. Os fatos históricos, muitos deles, acaba sendo, na verdade, um contexto muito maior do que aquilo que muitas vezes está em muitas historiografias, né? É a questão da construção do herói. Isso Sim. aí. Até o quadro do Pedro Américo, que é o quadro que retrata a independência, foi uma cópia das batalhas napoleônicas. Olha isso. Entendeu? Se você for olhar bem o quadro do Pedro Américo, atrás tem uma casinha. Aquela casinha foi onde foi assinada ali a questão do rompimento com Portugal. Entendeu? E não nas margens do rio do Ipiranga. Sendo que a historiografia mostra que Dom Pedro ele fez uma breve parada nas margens do rio do Ipiranga para se aliviar. Tem essa questão. E outra coisa também, se você pegar o quadro do Pedro Dom Pedro Américo, com problemas intestinais. a construção do herói é algo tão grande que esse percurso que o Dom Pedro e a comitiva, o Dom Pedro foi o primeiro José Leôncio da história do Brasil, é tão grande que o quadro bota que eles tiveram cavalos de grande porte e tal. Só que para subir a serra, eram mulas que eram utilizados. E isso não é retrato. Imagina o quadro ali, a galera com uma mulinha. Mas aí você imagina perder uma credibilidade. Até os dragões da de independência. retratar. Os dragões da independência Bem vestidos. eram pessoas maltrapilhas. Não tinha aquela Na roupa. foto eles estão bem. Não, Isso. todos A construção do na herói. A importância é, vamos esquecer todo um contexto e vamos focar a independência na construção do herói, na imagem do herói. E uma coisa que me chama a atenção sempre no quadro de Pedro Américo é o trabalhador camponês que está ali no cantinho, quase no rodapé direito do quadro ali, né? Ele tá meio que assustado. Isso deu... Dá a entender que ele não sabe nem o que Ele está sabe acontecendo. O que está acontecendo. acontecendo? De um modo geral, a população de fato não sabia, né, o que estava acontecendo no país. E depois de 1822, como é que fica, né? Vem o reconhecimento. Você tem agora a questão de ser reconhecido como, né, Fabinho? Um país, né? Império. Vamos entender que quando um país nascia, vamos colocar assim dessa maneira, era necessário o reconhecimento internacional de outros países, e quando esse país era uma colônia, era necessário especificamente o reconhecimento da sua antiga metrópole, né? Aí nós temos Estados Unidos, né, com uma doutrina Monroe de afastar a influência europeia, de uma América para os americanos, estadunidenses, na verdade, mas esse é um outro vídeo, que eu não sei que tamanho ficará, mas enfim, eu tenho a Inglaterra, que também corre e reconhece, óbvio, né, interesses totais comerciais e econômicos, mas eu acho que o grande destaque é uma cifra de 2 milhões de libras esterlinas. Quem continua? Pra gente pagar, né? Isso que a gente deveria pagar a Portugal. E aí a gente começa a ter a Inglaterra pensando aí, se aproveitando dessa situação para intermediar esse acordo entre Portugal e o Brasil, né? Já que Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. E aí ela começa nessa intermediação com o objetivo, claro, de arrecadar o dinheirinho lá, né? Isso vai dar o pontapé inicial na dívida externa brasileira. A Com gente já certeza, nasce isso eu ia devendo. Então o Brasil já nasceu devendo. Então esse valor, né, pego com os ingleses, por pagar a indenização a Portugal pela independência do Brasil, né, inicia ali então a nossa dívida externa, né? E aí os ingleses eles vão aumentar ainda mais, né, intensificar Isso aí. a exploração do nosso mercado aqui, do mercado interno, O futuro né? domínio econômico, né, que o Brasil vai sofrer. E aí esse reconhecimento vem. Agora, uma coisa que fica claro aqui, né, pessoal, que o Brasil se torna independente, eu costumo falar isso em aulas, eu não sei se meus colegas aqui vão concordar, eu acho que sim. O Brasil se torna independente, mas a ruptura é no sistema político. Isso aí. Né? Isso aí. A ruptura, nós deixamos de ser uma monarquia absolutista hereditária para nos tornarmos uma monarquia constitucional, mas era todo um disfarce, porque o absolutismo vai permanecer com aquele... Inclusive os 4 poderes, né? O moderador. Poder O moderador absolutismo se permanece, sobrepunha. né? Vem a questão do poder moderador, né? Então, toda a estrutura social, né? A estrutura da sociedade brasileira colonial, ela vai ser mantida. Não acaba a escravidão. Alfredo, aí tá entrando dos únicos países da América do Sul que chegaram à independência, que continuou com a escravidão, foi o Brasil. Foi o Brasil. Foi o Brasil. Então você viu o seguinte, voltando lá na questão
da nossa elite agrária, gente, que até hoje é a elite mais poderosa do Brasil, é uma elite agrária, a elite do agronegócio. Se você falar, tem a bancada ruralista, que é a bancada mais poderosa em Brasília, até hoje. Então, assim, para ela não interessava o fim da escravidão. Não. Tá? E voltando mais um pouco, nós esquecemos de falar da Constituição de 1823, que depois que acaba a independência, em 1822, precisamos criar um código de leis para o país. E esse código de leis ele vai ser, vai se chamar Noite da Agonia, que a galera vai se reunir num prédio no centro do Rio, que não existe mais, tá? Que é quem basicamente que vai tentar criar a primeira Constituição brasileira? É a elite agrária. E essa elite agrária, que depois vai ser chamada de Constituição da Mandioca, vai tentar criar uma Constituição onde ela tira os poderes de Dom Pedro I. É óbvio que ele não vai aceitar isso, né? Lembra lá quando a gente comenta assim, será que a elite estava interessada em usar Dom Pedro para proclamar a independência? Sim, com certeza. O cara não vai... Sim. Aí o que acontece com isso? Dom Pedro I, vendo que seus poderes seriam limitados, ele manda cercar o prédio com soldados voltados com canhões e artilharia, onde a galera sai e depois ele vai lá, né? Em 1824 é oficializado a primeira Constituição brasileira, com pessoas de inteiramente confiança dele. O que ele faz? Nós temos o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Ele cria um quarto poder. Que é o dele, né? Tadinho, E o mais importante de Eu tô acima de todos. todos agora. Todos esses três poderes estão abaixo de mim. Então, na verdade, é só uma engabelação dos vão me três limitar, poderes. mas na realidade eu vou continuar no controle, né? O limite não houve. A verdade é que o Brasil agora é um país independente, mas continua tendo um rei, filho do outro. O Brasil continua tendo escravidão, o Brasil continua tendo desigualdade social. E esse dívida, é um problema. né? Sim. Dívida externa. E a dívida uma enorme. dívida externa enorme. Altíssima. Mas o fato é que nós nos tornamos independentes, né? Esse processo foi construído a partir do ano de 1808 e o nosso bate-papo hoje, a ideia era essa. A gente trazer aqui informações que muitos de repente desconhecem sobre a independência do Brasil, né? Mostrar para vocês que muitos personagens anônimos, né, e mulheres participaram deste processo. Ex-escravos, ex-escravizados participaram desse processo e nos tornamos uma nação independente. E o Edgar falou uma coisa interessante, com muitas dificuldades para ser administrado, porque diferentemente de outros territórios da América Latina, o Brasil não se fragmentou em vários países. Ele manteve a sua dimensão continental. Isso trouxe muitas dificuldades, mas aí eu acho que isso daí a gente pode depois ver. É outro vídeo. A gente vai de primeiro reinado. Aí a gente vai de primeiro reinado, regencial. Não para mais, porque a história nunca termina. Isso aí, boa fala. É cada segundo que se passa é história. Eu falo isso pro sexto ano, A história ela se renova a todo instante, o que mudam são os personagens, o que muda é o tempo, a época, né? Tá, e a importância de você saber a sua história. Os roteiros se né? repetem, hein? É sempre disputa por poder, desigualdade. Os roteiros são muito Os diferentes, roteiros não. Personagens, lugares e anos. Isso aí. Roteiros são muito semelhantes. Mas personagem que muda muito. Muito bem, e aí, o que vocês acharam? Maravilhoso. Maravilhoso, que venham mais. Queremos mais bate-papos assim, ó. História Curtam aí, sobre a ó, mesa. deem um like. Goste também, né? Quem estiver assistindo, goste também. Deem um like pra gente fazer mais vídeos. Nossos alunos aí, ó, like total aí, nossos alunos. Deixa aquele like, aquele comentário. Cuidado com os comentários, seja bonzinho com o tio. E espere o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu. Caramba, gente, muito legal.